Fala pessoal, muito bom dia. Antônio Rogério, arquiteto, aqui seguindo aqui com as nossas leituras. E eu achei interessante que eu cheguei na lição 9, né, do livro aqui do Napoleão Hill, As Regras de Ouro. E eu achei bem interessante que essa história que ele está contando aqui acabou acontecendo comigo essa semana. Eu achei bem interessante que eu vou comentar com vocês aqui rapidamente como que funciona aí essas questões das técnicas, né, de vendas. E veio bem a calhar isso aqui porque de fato chegou a acontecer comigo essa semana, né? Então eu vou aqui ler bem rapidinho para vocês aqui, só uma página, eu não vou ler toda a lição não, mas é só para a gente comentar, tá? Então tá aqui, segue o seguinte. O título é Como Marco Antônio usou sugestão para conquistar a turba romana. Então segue lá. Há alguns anos recebi um telefonema do secretário do clube de imprensa. Ele disse: Aqui é o Sr. Blanc, secretário do clube de imprensa. Liguei para parabenizá-lo por ter sido eleito membro desse clube. Você foi eleito ontem à noite e mandarei um representante do escritório hoje à tarde para colher sua assinatura no pedido de adesão. Agradeci e, ainda boquiaberto, desliguei o telefone. Em mais ou menos uma hora, um jovem entrou em meu escritório, aproximou-se corajosamente da minha mesa e colocou um formulário simples em cima dela. Ele disse: O secretário do clube de imprensa enviou isto para ser assinado, e ficou ali parado com o chapéu na mão, esperando que eu assinasse. Peguei o formulário, dei uma olhada rápida e comecei a assinar, quando me ocorreu que gostaria de saber, mais por curiosidade do que qualquer outra coisa, quem havia sugerido meu nome para ser membro do clube de imprensa. Perguntei ao jovem se ele sabia quem me inscreveu na disputa e ele respondeu que não, mas deveria ter sido algum amigo que já pertencia ao clube. Em seguida, ele apressou em explicar que era uma grande honra ser eleito membro do clube. Peguei minha caneta novamente e comecei a escrever meu nome na linha pontilhada. O formulário era impresso em papel barato e a caneta travou nele, fazendo-me hesitar por um momento, antes de tentar escrever em outro lugar. A hesitação me deu tempo para, para, perdão, para pensar um pouco mais sobre quem havia escrito meu nome para ser membro. Então parei, deixei a caneta de lado e pedi ao jovem que telefonasse para o secretário e descobrisse quem era. Ele atendeu meu pedido, mas o secretário disse que não sabia quem tinha sugerido meu nome. Aqui a suspeita apareceu pela primeira vez, por isso disse ao jovem que não assinaria nada naquele momento. Ao mesmo tempo, li o formulário novamente. Havia a cobrança de uma taxa de adesão de US$ 150. Os números pareciam 10 vezes maiores do que haviam parecido há um minuto antes daquela conversa telefônica. Eu estava começando a ficar em alerta. Começava a sentir que estava prestes a comprar alguma coisa. Até aquele momento, a impressão era de que estava entrando em um clube muito seleto, por sugestão de um bom amigo. Francamente, minha vaidade havia superado a capacidade de fazer um bom julgamento comercial. Mas agora eu estava começando a acordar e sentir cheiro de rato. Então o jovem falou: Ora, provavelmente não consegue perceber como é difícil entrar no clube de imprensa. Ninguém pode entrar sem ser eleito. Você recebeu uma honra que não pode se dar ao luxo de rejeitar. Essas palavras calaram fundo. Naquele momento dissiparam-se as suspeitas e me fizeram sentir que havia sido precipitado deixar de lado a caneta tinteiro. Então estendi a mão para ela novamente. Mas antes de levantá-la na mesa, vi aqueles números novamente: US$ 150. Pareciam ainda maiores e eu empurrei o formulário de volta para o jovem e disse: Não, preciso pensar nisso por alguns dias, e o conduzi até a porta. No dia seguinte, contei a um dos meus amigos que havia sido eleito membro do clube de imprensa. Minha expressão demonstrava claramente que me sentia muito orgulhoso com a homenagem. Então ele riu. Eu nunca o tinha ouvido rir tão alto em minha vida. Ele disse: Olha aqui, se você realmente quer ser membro do clube de imprensa,
posso conseguir uma assinatura por US$ 50. Francamente, não acredito que você queira fazer parte daquilo, mas se quiser, posso economizar seus US$ 100. E ele continuou: também pode ser interessante para você saber que o clube está fazendo um esforço para atrair associados. Portanto, não precisa se sentir tão honrado por ter sido eleito membro. Comecei a encolher, lembro-me claramente da sensação, nunca esquecerei. Fui descendo, descendo, descendo na escala da inteligência até ter que olhar para cima para ver o meu amigo, mesmo tendo a mesma estatura que ele. Então entendi a piada. Levei meu amigo até o balcão de charutos e comprei para ele uma caixa dos melhores Havanas que podia pagar. Para que isso? Ele perguntou surpreso. E eu respondi: para pagar pela melhor aula de vendas que já tive ou terei. Agora você conhece a história que contei a todos os membros de nossa turma de publicidade e vendas. Fere meu orgulho contar essa história, mas ela é tão importante para um estudante de psicologia aplicada que simplesmente não poderia deixar de contar. Minha vaidade quase me custou US$ 150. A única coisa que me salvou foi o papel de baixa qualidade em que o formulário do clube de imprensa foi impresso. Se a caneta não tivesse travado, eu teria caído. Esse foi um caso real, de me deixar comprar em vez de me vender. Eu comprava tudo sozinho. Ninguém me convidou para entrar no clube. Eu estava praticamente pronto, não apenas para entrar e me desfazer de US$ 150, mas para agradecer a alguém por me dar a oportunidade. Aqui estava a parte fraca do plano de vendas. Eles perderam minha confiança quando não me disseram quem tinha sugerido meu nome para ser associado. O homem que criou esse plano de vendas era quase um mestre em vendas. Só falhou em um pequeno detalhe: teria dado certo se eles tivessem me falado que o clube acompanhava o progresso dos meus negócios e havia decidido que eu seria um bom associado. Mas quando eles se recusaram a me tranquilizar quanto a esse ponto, perdi a confiança e eles perderam a assinatura na linha pontilhada. Bom, enfim, vou parar por aqui e vou comentar. Há cerca de uma semana, eu recebi também uma ligação, né, como já mencionei em outros vídeos. Eu tenho uma empresa de arquitetura, engenharia e construção, né, chama AGCOM, e há cerca de pouco mais de uma semana, 15 dias no máximo, 10 dias, 15 dias no máximo, recebo uma ligação, né, lá do Paraná, e de uma empresa que faz pesquisas, né, e falando que a nossa empresa havia sido vencedora, né, dessas nossas pesquisas de satisfação com relação à parte que envolvia arquitetura, né, engenharia, e assim como aconteceu nessa situação aqui, acaba que o ego da gente, né, fica inflado, né, fica satisfeito em ouvir esse tipo de situação. E aí eles ofereceram, né, obviamente lá, eles oferecem um certificado e, e junto com o certificado, né, um anúncio, né, numa rádio, né, uma rádio local que eles colocam um anúncio aí por cerca de uma semana, 10 dias, não me recordo, além de postarem, né, no, no, na rede social deles lá, por um período de um ano, eles mantêm fotos, imagens, algumas coisas assim, da empresa, como foi uma empresa vencedora e tudo. E, e acabou que, assim, eu acabei comprando, isso aí não foi caro, mas acabei comprando e lendo essa história aqui, coincidiu por ter sido muito recente, e na sexta-feira passada chegou para mim, perdão, chegou para mim o certificado, né, emoldurado e tudo. Só que, assim como foi o formulário que foi assinado aqui, que ele tentou assinar e era um formulário de péssima qualidade, a moldura até que é bem bonita, mas o certificado
extremamente ruim, péssima qualidade, a impressão toda manchada, enfim. Eu lendo aqui acabei lembrando disso aqui. Então, isso aqui é algo que faz parte do processo de vendas. Tem um livro, né, que para quem queira, né, fala bastante sobre, te ensina a vender, chama como fazer amigo e influenciar pessoas. Então, isso é uma técnica de vendas e é muito utilizada, pessoal. Então, acabou que entrei nessa onda aí também. Então, pessoal, aqui mais uma vez, né, gostaria de pedir para que vocês dessem um like, né, se inscrevessem no nosso canal aí, que vamos continuar com essas leituras. E vez ou outra que forem surgindo essas situações, vamos comentando também, tá? Então, até mais, um abraço. Fiquem todos com Deus.